características que podem ser observadas no plano que está sendo lançado estão relacionadas, por exemplo, à reiterada preocupação em ampliar a presença da tecnologia nas ações realizadas pelo Detran Rondônia, a relevante atenção com a segurança do trânsito, seja no que se refere à infraestrutura, ou mesmo quanto à sinalização, a evolução da atitude das pessoas que participam do trânsito de Rondônia, condutores e pedestres e atuação em parceria e valorização das responsabilidades. Na implantação e gestão de soluções inteligentes para o trânsito, envolvendo municípios, o próprio Detran Rondônia e o Sistema Nacional de Trânsito. Com essa orientação, o Detran Rondônia organizou suas iniciativas no plano estratégico em 6 áreas de atuação. 1. Educação para o trânsito. 2. Fiscalização de condutores e veículos. 3. Engenharia de trânsito. 4. Habilitação de condutores. 5. Documentação, registro e controle de veículos. 6. Gestão do próprio Detran Rondônia. Com atenção a essas 6 áreas, o plano que está sendo lançado traz um conjunto de 20 desafios que levam em consideração o ambiente do trânsito de Rondônia, além das potencialidades e limites que o próprio Detran Rondônia possui. Bom dia. Vou me controlar para não chorar, que vocês sabem que eu sou chorona. Escrevi várias coisas para falar, mas esquece primeiro que eu não enxergo, e então deixa eu falar. Obrigada. Hoje, para nós servidores, eu sou servidora de carreira também, né, como muitos que estão aqui, faço parte também da comissão, né, de desenvolvimento, elaboração do planejamento estratégico, que inclusive quero aqui agradecer a comissão, né, que é o Malte, o Alexandre, o David, o Alan e a Danúbia. Cada um a gente tentou juntar um grupo de pessoas que fosse o maior, tivessem conhecimentos variados de todas as áreas do Detran. Porque a nossa ideia era que a gente pudesse trabalhar o Detran como um todo, um planejamento estratégico que envolva todos, desde o público interno ao público externo, né? Nós abrimos pesquisa para as pessoas, secretária, para os servidores que não puderam se deslocar até aqui às oficinas, né? Fizemos as oficinas com todos os servidores e mais assessores escolhidos pelos diretores na capital. Dos 10, trouxemos os 10 polos, porque não tinha como trazer, infelizmente, de todas as regiões, porque se pudéssemos, teríamos trazido, né? Montamos a matriz SWOT através disso, né? Onde a gente entendeu todas as oportunidades, as ameaças, as fraquezas, as forças do Detran, através de diversos olhares, né, de pessoas que tinham técnicas e conhecimentos variados e diferentes. Depois a gente fez a oficina com a gestão estratégica, que foram os diretores, e que mesmo assim não fomos sozinhos, levamos os nossos assessores quando fomos montar a carteira de projetos, né, que foi o mais difícil. Ainda estamos nessa fase, né? Hoje vocês estão vendo um resumo do planejamento estratégico, ainda estamos na fase de construção, mas a gente precisava apresentar para vocês que mais um sonho dos servidores do Detran dos servidores do Detran está se realizando hoje. Agradecer em nome dos diretores e de todos os servidores ao nosso diretor Paulo Igor, que desde o momento que ele chegou no Detran, ele comprou todas as nossas brigas, acreditou no potencial que todos os servidores tinham. Nós somos um órgão que tem muito servidor de carreira,
né? Nós não trabalhamos somente com comissionados. E servidores que amam o Detran, que nós temos famílias completas de servidores do Detran, pai, mãe, filho, né, que tratam o Detran, cuidam do Detran como cuidam da sua casa. E receber uma direção que acredita e apoia todos os nossos sonhos é muito importante. Então, diretor, quero agradecer o apoio não só do planejamento estratégico, mas de tantas outras entregas que nós tivemos esse ano. Ontem nós conseguimos publicar também, começar a mídia, né? O Detran volta a fazer mídia das suas ações, dos seus serviços, que também há muitos anos o Detran não fazia, e conseguimos entregar ainda no final dessa gestão, mais um sonho sendo realizado. E quero agradecer a todos vocês, que acho que todos que estão aqui participaram da construção também do planejamento estratégico, dando as suas ideias, expondo os seus anseios, os seus sonhos, né? E pensando numa visão de futuro para o Detran. Agora, o Detran tem um norte, tem um caminho. Com a ajuda da ABOP a gente vai conseguir implantar, né? Nós pensamos, a princípio, quando criamos, corremos tanto com o planejamento estratégico esse ano, justamente porque o ano que vem é a construção do novo PPA do Detran. E um planejamento estratégico que não encaixa no seu PPA, ele se torna inexequível, ineficaz. Nós precisávamos correr um pouco mais com isso, justamente para que nós pudéssemos fazer esse casamento e assim poder desenvolver melhor tanto o nosso planejamento, tanto desenvolver melhor as nossas ações, como também executar melhor o nosso orçamento, já que nós somos um órgão que com um número elevado, né, com um número grande de arrecadação, né, e que nós precisávamos de uma direção para conseguir utilizar de maneira mais eficiente os recursos que nós arrecadamos. E tudo isso vai ser uma entrega para a sociedade de Rondônia e que também trará benefícios para nós mesmos. Então, muito obrigado a todos. Convidamos para fazer uso da palavra o convite. A gente está sempre tentando colaborar aí, não só com os servidores, mas com a administração do Detran, apontando erros, elogiando acertos, e eu acho que esse é um relacionamento importante para a nossa categoria. A nossa categoria hoje se sente parte disso. O sindicato, quando levou a Assembleia Legislativa a inclusão do Detran na emenda constitucional 141, foi para fazer o trânsito virar política de Estado e não mais política de governo, para a gente não depender da vontade de governadores como o governador Marcos Rocha, que abriu essa oportunidade para a gente hoje. Então, o Sindicato dos Servidores do Detran trabalha muito e fica muito feliz com esse acontecimento, com os profissionais que hoje estão à frente do Detran, e a gente acredita que nós podemos fazer muito mais que esse planejamento estratégico. A gente precisa apenas nos ouvir mais, trabalhar mais em conjunto, na mesma direção, e eu tenho fé em Deus, Paulo, que esse trabalho, essas sementes que foram plantadas, elas vão crescer, elas vão dar bons frutos, não para os servidores, só para os servidores, mas para a população de Rondônia. Hoje estava pensando de manhã sobre como nós chegamos a esse ponto de entregar um planejamento estratégico, e a gente naturalmente traça uma retrospectiva de tudo que a gente vivenciou ao longo desses 1 ano e 4 meses aí de gestão. Quando a gente pensa no planejamento estratégico, a gente, num primeiro momento, pensou como uma ideia tão distante, né, Letícia? A gente pensava no planejamento estratégico como uma ferramenta que não seria construída tão rápido, mas com o empenho, né, dos servidores, com o empenho de todo mundo, a gente está aqui hoje diante desse momento tão importante. A gente está fazendo uma entrega efetiva à sociedade, a gente está traçando os próximos passos do Detran, a gente está
olhando lá para o futuro, entendendo como nós estamos hoje. Então, acho que o principal ponto do planejamento estratégico é a gente fazer o diagnóstico situacional, como a Letícia bem pontuou, entendermos como nós estamos hoje, saber o que nós queremos para o futuro, quais são as nossas ideias, quais são as nossas propostas, e saber como nós faremos, quais serão as nossas batalhas, como nós faremos para alcançarmos os objetivos que nós traçamos para os próximos anos. Então, dentro desse contexto, os servidores serão ferramentas essenciais para que tudo isso que foi planejado, tudo isso que foi discutido, tudo isso que foi sonhado se torne realidade. Então, vocês são parte fundamental disso, vocês são as pessoas que vão de fato executar o plano estratégico, tá bom? Aproveitando esse momento, pessoal, acho que um dos últimos momentos oficiais aqui enquanto diretor-geral do Detran, queria fazer uma retrospectiva de tudo que a gente vivenciou ao longo desse tempo, né? Esse mês de dezembro ele foi um mês tão corrido, ele foi um mês tão dinâmico, passou tão rápido. Quando a gente piscou, o mês passou, mas há 2 semanas atrás, eu e uma equipe estávamos em Brasília recebendo o prêmio Destaque Senatran. O prêmio foi oferecido ao Departamento Estadual de Trânsito de Rondônia por um projeto voltado para os municípios de auxílio, né, na construção de projetos de segurança viária, de mobilidade urbana, utilizando o RENAEST, nosso setor de estatística, como o RENAEST deve ser de fato utilizado, né? O RENAEST ele precisa ser um ponto nevrálgico no desenvolvimento de políticas públicas dentro do Estado, de políticas públicas de trânsito. Então, o que nós fizemos foi notado pela Secretaria Nacional de Trânsito e isso fez com que esse prêmio chegasse até nós. Então, esse prêmio, pessoal, ele não é o prêmio do Paulo, ele não é o prêmio da Letícia, ele não é o prêmio do Iremar, Fábio, da engenharia, é um prêmio de todos vocês, porque a partir do momento que a direção-geral sonha com um projeto, sonha com uma proposta nova para os municípios e tem o apoio de todos vocês, com certeza tudo tende a dar certo. Então, esse prêmio é um prêmio do Detran, é um prêmio de todos vocês, sintam-se todos agraciados, prestigiados. O Detran está retomando protagonismo no que diz respeito à política de trânsito dentro do Estado. A gente precisa ser o protagonista dessa política. Nós somos o órgão executivo de trânsito no âmbito do Estado de Rondônia. Nós não somos um órgão cartorário que só emite taxa, que só cuida de habilitação. O Detran é muito além disso. Na verdade, o Detran ele tem dentro de si uma potencialidade muito grande e é isso que a gente tem que despertar, mostrar que o Detran ele pode atuar nos municípios, ele tem que fazer mais educação, ele tem que auxiliar os municípios na construção de rotinas de fiscalização, ele tem que estar dentro das escolas, ele tem que ser o protagonista de fato, como foi muito bem apontado pelo Adonias, dentro do Estado, né, Adonias? Eu acho que o Detran tem esse protagonismo e quando a gente entende isso e quando a gente fomenta isso, certamente nós colheremos os bons frutos. E eu acho que o meu papel enquanto diretor-geral foi atuar nesse sentido, de trazer esse resgate de que o Detran é um órgão gigante, que o Detran é um protagonista, que o Detran tem uma história muito linda dentro do Estado de Rondônia e que o Detran tem muito a contribuir para a sociedade rondoniense. E é esse sentimento que eu quero deixar dentro dos senhores, é esse sentimento de vocês terem orgulho de pertencer ao Detran. O Detran tem uma história muito linda, eu fiz parte dessa história. O Detran está intrinsecamente ligado à minha história, ao meu desenvolvimento profissional. Eu iniciei a minha trajetória profissional dentro do Detran como estagiário, depois assumi alguns cargos e eu nunca imaginei estar hoje na posição que estou hoje, de diretor-geral. Mas quando eu observo tudo que eu vivenciei ao longo desses, vamos lá, 14, 15 anos aí de vida pública, podemos dizer assim, de serviço público, e vejo que estou aqui hoje por tudo que vivenciei durante esse período, o Detran deixou uma marca muito forte. Quem é picado pela abelhinha do trânsito fica apaixonado para sempre. Eu sou apaixonado pelo Detran, sou apaixonado pelo trânsito. Eu sei que o trânsito ele tem a capacidade de fazer com que a percepção acerca de um determinado ambiente seja modificada, que o trânsito ele tem uma importância na vida de cada um de nós. A partir do momento que a gente sai de casa, a gente está dentro de um sistema e a gente precisa fazer com que esse sistema funcione da melhor forma possível.
vocês, senhores, serão os responsáveis por isso. Vocês serão os responsáveis na condução desse projeto, na condução do planejamento estratégico, e eu sei que nós, lá na frente, daqui a 5, 10 anos, nós vamos lembrar desse momento, do momento da implantação do planejamento estratégico, como um novo marco da história do Detran, e vocês fazem parte disso. Então, muito obrigado por tudo, muito obrigado pelo carinho, muito obrigado pela receptividade em cada setor, pela parceria, pela atenção, né, e pela compreensão, por algumas vezes não conseguir atender da maneira, né, que de repente alguma demanda foi colocada e não poderia ser ajustada daquela forma naquele momento, mas fico aqui extremamente grato por tudo que vivenciei ao longo desse período, ao longo desses 1 ano e 4 meses enquanto diretor-geral, dessa aventura, desse momento marcante na minha vida. Eu falo que assumir a diretoria-geral do Detran foi o maior desafio profissional e pessoal da vida, né, até agora, e eu espero que esse momento tenha sido tão bom para vocês como foi para mim. Um momento de crescimento, de desenvolvimento, de entender melhor, de aprender a me relacionar melhor com as pessoas, de tentar compreender um pouquinho o que o outro está sentindo, de tentar entender melhor o funcionamento da máquina pública. Então, tudo que nós vivenciamos nesse período foi muito importante. Para mim foi muito importante, eu espero que tenha sido importante e satisfatório para vocês, como foi para mim. E, por fim, só para fazer mais alguns anúncios, né, durante esse mês de dezembro também nós fizemos algumas reuniões do Conselho Diretor do Detran, e ontem nós conseguimos regulamentar o prêmio por merecimento, que estava aí há 12 anos pendente de regulamentação, mais um direito para os servidores que foi garantido, né? Agradecer também aos membros do Conselho Diretor. Agradecer aos membros do Conselho Diretor que se dispuseram a tratar da demanda, né? A participação importante da Letícia e dos demais diretores, do Dr. Fernando, que teve uma atuação muito diligente na aprovação desse regulamento. Outro projeto importantíssimo é o financiamento, né, o reembolso de pós-graduações, especializações, estrito lato sensu, para os servidores do Detran. Nós vamos lançar um edital, se não for nessa semana, na próxima semana, 30 vagas para cursos de pós-graduação, 15 vagas para mestrado e 5 para doutorado. A gente precisa qualificar os nossos servidores, a gente precisa fazer com que o planejamento estratégico ele seja de fato efetivado, a gente precisa de servidores capacitados e qualificados para dar continuidade nisso. Então, dentro desse contexto todo, de uma nova visão e de uma nova valorização dos servidores, de uma nova forma de valorização dos servidores, nós lançaremos o edital na próxima semana. Isso foi regulamentado também pelo Conselho Diretor. Então, pessoal, diretores, nós fizemos história. Nós fizemos história. E eu agradeço a Deus todos os dias pela possibilidade de poder mudar a vida das pessoas, de poder ajudar o próximo, de poder ajudar a construir um trânsito mais seguro para a nossa sociedade, de fazer isso através dos nossos servidores, de ajudar também no desenvolvimento pessoal e profissional dos nossos servidores. Então, isso não tem preço. Esse legado que nós construímos, que nós deixamos, não é o legado do Paulinho, não é o legado da Letícia, não é o legado, é um legado de todo mundo, é um legado dessa gestão do Detran, dessa gestão completa, desse time que foi formado, de todo mundo que está encaixado hoje nas suas devidas posições. Esse legado é de todos nós, essa história é nossa e é só alegria, né? Agora esse momento de compartilhar isso com vocês, quando a gente chega nesse momento de chegar e falar dessas conquistas, isso nos enche de orgulho, né? Traz um sentimento de emoção de falar, poxa, valeu a pena tudo isso, né, Letícia? Valeu a pena tudo isso que nós vivenciamos, as dores também, porque a gente sabe que não é fácil estar à frente de uma direção geral, a gente sabe das dificuldades. A Bia, que é coordenadora de despesa, secretária de planejamento, sabe da dificuldade de, né, de sentar numa cadeira, do tamanho da responsabilidade. Exato. No estado inteiro. Então, só agradecer, pessoal, e agradecer, deixar um registro final, agora de fato, e caminhando para o final, tá, gente? Não vou me estender mais não.
Agradecer ao governador, ao Coronel Marcos Rocha, por ter confiado nessa missão tão importante. Muita gente lá atrás talvez duvidaria do quanto a gente fez nesse período. E o Coronel Marcos Rocha, em determinado momento, achou que seria importante que eu estivesse à frente do Detran, confiou a mim essa missão tão importante, acreditou neste rapaz, neste jovem de 30 anos na época, né, de estar à frente dessa pasta tão grande, dessa pasta com uma tremenda responsabilidade, com um número tão grande de servidores, de colaboradores, e fico muito grato por tudo que me foi concedido nesse tempo, pelo apoio que foi disponibilizado, dispensado por ele, para que a gente pudesse fazer essa gestão, para que a gente pudesse compor esse time, para que a gente pudesse estar aqui hoje nesse momento de entregas, de anúncios, de coisas tão boas e de deixar aqui um marco inicial para o novo futuro do Departamento Estadual de Trânsito do Estado de Rondônia. Pessoal, muito obrigado por tudo, que Deus nos abençoe, um Feliz Natal e um 2023 repleto de realizações para todos nós. Muito obrigado. Com a fala do diretor-geral do Departamento, o governo do Estado de Rondônia agradece a sua presença e deseja a todos um Feliz Natal e um próspero Ano Novo.